Ok, pessoal, vamos fazer aqui alguns exercícios da lista, tá? Esse aqui é o exercício 2.10 da lista, não lembro de que livro foi, mas vocês têm ele aí, ok? Então vamos fazer ele, um exercício relativamente simples, porém importante para a gente notar como é que funciona a coisa. Então ele fala assim, ó, determine a potência total fornecida ao circuito da figura 2.10 se o V0, que é a tensão em cima daquela fonte controlada ali, é de 5 volts, certo? Então, como é que a gente vai resolver isso, né? É o seguinte, a gente sabe que o somatório das potências fornecidas é igual ao somatório das potências absorvidas, certo? Então, o que vai acontecer aqui, né? Notem que quando você tem, isso é importante ver, né? Quando você tem, né, uma corrente entrando no terminal positivo, né, tipo o que acontece, por exemplo, num resistor, né, você tem potência consumida, ok? E quando você tem corrente entrando no terminal negativo, você tem potência fornecida, né? Então, olha o que vai acontecer aqui. Nesse caso aqui, ó, essa corrente aqui, nesse ramo aqui, eu tenho uma corrente de 6 amperes. Ela tem esse sentido e ela não muda, tá? Porque a gente obrigatoriamente a gente sabe que na fonte de corrente independente, ela gera sempre uma corrente, né? Naquele sentido que a fonte está indicando e não varia o valor, tá certo? Então, a gente consegue perceber aqui que aqui a gente tem uma corrente de 9 amperes, aqui a gente tem uma corrente de 6 amperes. Essa corrente de 9 amperes aqui está entrando no terminal positivo dessa fonte, tá? Então, e essa corrente de 6 amperes está entrando no terminal negativo dessa fonte. As duas correntes elas se juntam nesse nó aqui, e aí você tem 9 mais 6, que vai dar 15 amperes, certo? Essa corrente de 15 amperes entra no terminal negativo dessa fonte V0, então aqui nós temos nós temos aqui, ainda temos que calcular ainda, mas olha aqui, quem é que está consumindo, né? Quem é que está entrando no positivo e saindo no negativo? É essa fonte aqui, né? Notem que isso aqui também tem, ó, isso aqui também tem um V. Vou até chamar isso aqui de VB. Não foi colocado aqui, mas é bom lembrar disso. A gente precisa saber, inclusive, quanto vale, certo? Ok? SVG, ele indicou aqui, ó, eu também não sei quanto é que é, mas a gente vai encontrar esse valor, não se preocupem, tá? Esse VA aqui, né, a gente também não sabe quanto é que é, mas a gente vai encontrar esse valor, ok? Como é que a gente vai encontrar isso? A gente vai usar aqui, a gente já usou uma das leis de Kirchhoff, que é a lei de Kirchhoff das correntes. Qual é a lei de Kirchhoff das correntes? O somatório das correntes num nó é igual, né, a somatória das correntes que chegam no nó é igual a somatória das correntes que saem do nó, tá? Então aqui, ó, também vai ter VA, VB, VG já está ali, corrente já está aqui, corrente já está aqui, beleza. Eu acho que não tem mais que indicar nada. Não. Bom, eu sei que o V0 é igual a 5 volts. Só para a gente marcar aqui, ó, o V0, que é essa tensão entre esse ponto aqui e esse ponto aqui, né, vale 5 volts. Vamos botar isso aqui como se fosse um referencial de terra, só para a gente poder, né, colocar como menor tensão. Tá? Então, o que a gente sabe? V0 é igual a 5 volts, certo? Porém, né, essa é a tensão nessa fonte controlada aí, a fonte de tensão controlada a tensão, né, porque vale 10 VA. Então, isso aqui vale quanto? Vale 10 VA. E aí eu posso dizer que o VA vale 0,5 volts, certo? VA é igual a 0,5 volts, né? Que vale 0,5
volts, positivo, tá? Legal. E aí? E aí, eu sei que esse VG que está marcado aqui, né? Que está marcado menos de mais aqui embaixo para menos. O ideal que fosse o quê? Que fosse assim, né? Vou até chamar de VG linha. Como assim o ideal que fosse assim? Porque aí eu poderia escrever o seguinte, ó, que V0 é igual ao VG linha mais, né, o VA. Certo? Mas o VG linha nessa polaridade que eu acabei de colocar aqui no desenho. Né? O que vai acontecer? Ele não é. Então, na verdade, a gente pode inverter a polaridade desde que escreva assim, ó, igual a menos VG. Né? Se a gente inverte a polaridade, vira menos VG. A gente poderia ter colocado uma fonte, né, com mais em cima e menos embaixo, só que de menos VG, sem problema nenhum. Ia dar certo. E aí, qual é a vantagem disso? A vantagem disso é que eu já descubro quem é o VG'. Como assim, Abel? Ué, o V0 não vale 5? O VG', né, vai valer quanto? O VG' mais o VA vai valer 0, que vale 0,5. Aí eu tenho que o VG' vale 4,5 volts. Não é isso que eu quero, na verdade eu quero VG. Né? Então o VG, nesse caso, né, vou colocar aqui, VG vai ser igual a menos 4,5 volts. Eu estou calculando isso tudo porque eu vou precisar para que somatório das potências, né? Isso vai ser interessante, né? Na hora de eu fazer mais V vezes I ou menos V vezes I, dependendo, né, do que eu estou trabalhando, tá? Deixa eu botar o VA que também eu preciso. O que mais eu preciso? Eu preciso do V0. Então, VA eu preciso. VG eu preciso do V0. E o último que eu preciso é o VB, que é a fonte, é a tensão em cima da fonte de 9 amperes, certo? E o que vai aqui? Eu posso escrever aqui? Eu posso escrever aqui o VB, que é a tensão entre esse ponto e esse ponto, né? Mais a tensão de 20 volts, vai dar a tensão entre esse ponto, né, e esse ponto, certo? Que eu já até usei. A gente sabe que isso vale quanto? Isso aqui vale o V0, certo? Que é 5. Ou seja, o VB vai dar menos 15. Ok. Esse problema é bem interessante, porque ele usa todos os conceitos de potência. Ok. E aí, o que a gente pode fazer? Bom, agora a gente pode calcular todas as potências. Então, olha só. Segundo o nosso nosso padrão de convenção de sinal passivo, né, quando a corrente entra no negativo, né, e sai no positivo, você está fornecendo potência, menos V vezes I, certo? Menos V vezes I. É o que acontece nas fontes, por exemplo. E quando a corrente entra no positivo e sai no negativo, é mais V vezes I, certo? Mais V vezes I porque está consumindo potência. Se não for isso, vocês olhem lá, mas não tem problema, você tem que inverter o sinal. De qualquer maneira, você tem que usar esse padrão. Por quê? Vou fazer agora. Então, o somatório das potências no circuito tem que ser igual a zero. Tá? Então, vou começar aí do primeiro ramo aqui, o ramo da fonte de 9. Né? Então, está entrando no positivo e está saindo no negativo 9 volts. Então, é mais a corrente, vou botar a tensão, que é o VB, que vale menos 15, é assim mesmo. Né? Mais menos 15 que multiplica quem? Que multiplica a corrente, que é 9. Ok? Continua. O 9 continua entrando no terminal positivo, então é mais, né? E aí agora não é menos 15, é 20,
que multiplica o 9, certo? Continua. Ok, agora o segundo ramo ali vai ser mais, não, menos, né? Porque está entrando negativo, sendo positivo, então vai ser menos. Ok, menos quem? Ele só quer a potência fornecida, então é só o que entra no negativo e sai no positivo. De qualquer maneira, isso aqui vai ter que dar zero. Vamos só para verificar se está tudo certo do jeito que a gente fez. Mas vamos continuar aqui, só para somatório potência igual a zero. Tá? Então, potência fornecida é a que entra com o menos para o mais. Tá? Ou então você pode pegar todos os valores positivos ou todos os valores negativos, não interessa. Tá? O cara inverteu ali, mas vamos lá. Vamos lá. Então, mais 9 vezes menos 15, mais 9 vezes 20. Legal. Menos, porque agora o 6 está entrando no menos e saindo no mais ali do VG. Então é menos o VG, que nesse caso aqui a gente já viu que vale menos 4,5. Menos 4,5, que multiplica... menos 4,5, que multiplica o 6, né? Que é a corrente que está no segundo ramo ali, certo? Depois, mais, né? Mais, porque está entrando no mais e saindo no menos, o VI, que no caso é VA vezes 6, o VA vai ser 0,5 vezes 6, ok? E finalmente, né? Menos, que está entrando no menos e saindo no mais, o V0, que ele falou que vale 5, né? Que multiplica a corrente, que vale 15. Vamos ver se isso aqui vai dar zero? Vamos ver. Isso aqui vai dar 9 vezes menos 15, vai dar menos 9 vezes 5, 45, vezes mais, vai 4. 9 vezes 1 dá 135. Aqui, mais 180. Aqui, mais 6 vezes 4, 24, né? Mais 27. Mais 3, menos 75, certo? Então aqui vai ficar quanto? Ó, 210, exatamente, ó, certinho. Aqui, então a gente já mostrou. Então aqui 210, essa aqui é a potência absorvida, positivo, e menos 210, que é a potência fornecida. Então, a potência fornecida é igual a 210 watts. Muito bom esse problema, porque mostra, né, que fonte de tensão tem uma fonte de corrente tem tensão, assim como a gente já viu que a fonte de tensão vai ter uma corrente. Então é interessante que a gente, quando tem fonte de corrente independente, a gente sabe a corrente, mas não sabe a tensão. Quando tem fonte de tensão independente, a gente sabe a tensão, mas não sabe a corrente. Mas tem que saber para poder fazer somatório das potências igual a zero. Então a potência fornecida aqui, 210 volts. Desculpa, watts. Legal.